A graça e a paz do Senhor Jesus. Pega a sua palavra e vamos mergulhar nela, meditar, porque assim faz aqueles que amam o Senhor e o amam em verdade. Que canção mais linda! Permita que ela toque o seu coração nessa noite, nesse dia. Ah, Espírito Santo, fala conosco. Nós dependemos de Ti, Senhor. Dá mais uma chance. Aproveite as oportunidades. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. O tema da palavra de hoje é: não se distraia, o noivo vem. O noivo vem. Jesus voltará. Jesus está voltando. Ainda dá tempo. Não se distraia. A palavra que nós temos hoje está no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1, que fala das parábolas, né? A parábola das 10 virgens, né? Uma parábola que ela vem trazendo um pouco da tradição judaica para que o povo pudesse compreender que Jesus voltará, que a noiva, que a igreja do Senhor precisa estar preparada para esse tempo, que nós não podemos mais nos distrair, não podemos mais, nos permitir viver uma vida sem propósito, nos permitir viver um dia após o outro, nos permitir nos distrair com tantas situações e tantas circunstâncias. Então, essa palavra diz: não se distraia, o noivo vem. E nós vemos que a distração é uma estratégia espiritual, sutil e ardilosa, para desviar a atenção do foco, desviar a gente do tempo que é para nós dedicarmos ao Senhor, às coisas do Senhor e do seu propósito. Vem nos roubar. Tem distrações que são externas, problemas, situações, né, do nosso cotidiano, e também tem as distrações que são internas, que pensamentos, emoções, não é? A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Mas quantas vezes se distrai dando lugar à ira? Quantas vezes a gente se distrai dando lugar à tristeza? Ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem, porque o choro ele pode até acontecer, mas ele tem data de validade. Não é uma vida inteira. A gente não pode se distrair com as nossas emoções. A gente não pode se distrair dando lugar às nossas emoções. Não podemos nos distrair dando lugar a maus pensamentos. O que Filipenses fala, né? Que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente, o seu coração, a sua mente, a sua razão e as suas emoções em Cristo Jesus. Então não devemos nos distrair, né? Deixar se guiar por pensamentos, por emoções, por sentimentos e externas, problemas, dívidas, né? Situações. Não podemos permitir, até mesmo o celular, que nessa noite está sendo usado como bênção. Mas quantas vezes a gente fica ali, vê um short interessante, aí vê outro, aí vê uns 10 de bobeira.
né? A gente está ali no Instagram, vê uma notícia, vê outra, daqui a pouco passa, quando você vê 1 hora, 2 horas, 3 horas ali. E às vezes a gente não consegue buscar, dar esse tempo de qualidade para o Senhor, mas a gente dá para as distrações. Quantas séries imensas que nós assistimos e o quanto nós conhecemos da palavra de Deus. Então a palavra do Senhor é para mim e para você, porque quando a gente recebe uma palavra do Senhor, ela corta para os dois lados. E o Senhor diz assim: não se distraia, o noivo vem. É preciso estar atento. Em Lucas 21:36 diz: vigiai a todo tempo orando, para que possas escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar de pé na presença de Deus, do Filho do homem, Jesus. Então nós precisamos estar prontos, preparados. Sabe, prontidão é atitude mental, entusiasmada e preparada para agir. É a agilidade, a disposição da mente, a inclinação da nossa vontade, pronta e ativa para a vontade de Deus. O Provérbio 4 diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Não permitir que distrações entrem no seu coração, não permitir que preocupações, que ansiedades, que medos, que dúvidas entrem no teu coração e te distraiam do propósito, te distrai da palavra, te distrai daquilo que o Senhor disse ao teu respeito, sobre a sua vida, sobre, né, o seu ser. E ali em Mateus 25 vem falando da parábola. E a parábola diz assim, se você puder pegar a sua Bíblia, ou se você quiser também anotar, você anote, que diz assim, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro e ao encontrar-se com o noivo. E essas 10 virgens, virgem significa pureza, significa também castidade, significa idade para casar. E essas virgens significa a noiva lavada, purificada no sangue do Cordeiro. E em 1 João 1,17 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque no Salmo 51 diz que em pecado me concebeu minha mãe. Desde Adão todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus veio, morreu em nosso lugar, pagou o preço, riscou a cédula que era contra nós. E pelo poder do sangue de Jesus somos purificados, somos lavados no sangue do Cordeiro. E em 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se confessarmos. E aí, essas virgens significam pureza, significa santidade, separados, uma vida com propósito, uma vida sem distração, uma vida com sabedoria, com prontidão, preparado para que o noivo venha, com foco, que não se distrai, de forma voluntária. Em Hebreus 9, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, assim como o noivo, está disponível para mim e para você. As 10 eram virgens, porque todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de ser filhos. Ele purifica, Ele santifica, Ele transforma, Ele nos faz filho, Ele nos reconecta com o Pai. E aí, as 10 eram virgens. Todo aquele que nele crê, todo aquele que confessar, todo que o receber é purificado. Em Apocalipse 1,5 diz que saíram ao encontro do noivo, todas levaram e prepararam suas lamparinas, entendendo que o noivo vem, saem ao encontro, buscam ao Senhor, levam a palavra.
Porque a lamparina, ela, né, ela era como uma tocha, uma luz brilhante, e uma lamparina portátil, geralmente de barro, abastecida com azeite de oliva, né, essencial para a iluminação. E a luz, Jesus fala que ele é a luz da vida, ele é a luz do mundo, né? E a Bíblia nos convida a andar como filhos da luz. E a luz, ela representa a verdade, que é Jesus. A luz, ela representa a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz também, ela representa, né? A luz, como ela é ativada, o combustível, né, que faz ela iluminar, essa lamparina iluminar, é o azeite. E o azeite é símbolo do Espírito Santo, da unção de Deus, da presença do Espírito Santo. Uma vez aceitando a Jesus, abrindo o coração, e nós somos o que? Morada, habitação do seu Espírito. E aí, Isaías 61 diz que ele nos ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, a uma unção de Deus. Então, essas 10 virgens, elas tinham a lâmpada, elas saíram, elas ouviram a voz do noivo e elas foram ao seu encontro. E o que a Bíblia fala sobre isso? Que o noivo, ele não muda, ele age da mesma forma com todas e cumpre a sua promessa, porque ele disse, né, que ele estaria conosco todos os dias. Ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele disse que voltaria para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mateus ainda, versículo 2, diz assim: 5 dentre elas eram nércia e 5 prudentes. As nércia significa louco, insensato, ouve a palavra, mas não pratica. Lembra da parábola do homem construtor? Né? Aquele que constrói a sua casa na rocha, né? É porque ele é aquele que ouve e pratica. E aquele que ouve e não pratica é como um homem imprudente, é como um louco, insensato. Né? E as 5 nessas, elas tinham a lâmpada, mas não levaram o azeite em reserva. As nécias tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram o azeite consigo. E aí, pensando numa lâmpada, né? Numa lâmpada, você vê que a lâmpada é um objeto. Se você não conectar a luz, né? Se você não conectar a energia, ela não vai acender. E muitas das vezes a lâmpada é o que as pessoas estão vendo. O ministério, o chamado, ministério, chamado, um cargo, uma posição, aquilo que é visível, que todos estão vendo. Mas a energia, o azeite, que é o combustível para iluminar, é o que está dentro. Né? O que está dentro, que o homem natural não pode ver. O homem natural não consegue enxergar, não é? E aqui não estão preparados, não são prudentes, mas acha que tem o suficiente. Elas acharam que eu estou com a lamparina, para que levar azeite à reserva? Para que levar mais? Para que mais? Né? Eu já tenho a lâmpada aqui, já está acesa, para que mais? Né? Não estão dispostos a carregar o peso de carregar mais vasilhas. Não estão dispostos a carregar azeite extra. Baseado na lamparina ser algo visível e exposto, Mateus 7, 22 a 23 diz que
Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em seu nome curamos enfermos, em seu nome fizemos muitos milagres. E aí Jesus olha para aqueles homens e diz: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Porque e a gente pensa assim, gente, eles não curavam, né, libertavam, né, restauravam ali. Por que Jesus fala que eles praticavam iniquidade? Porque é algo no íntimo, né, a essência. Praticavam a iniquidade no seu íntimo, no seu coração. E muitas das vezes a gente é assim, você vê que pelos frutos somos conhecidos. E o azeite é algo, né, que é a nossa essência, aquilo que está dentro, que somente você e Deus sabem, a sua intimidade, sabe? A presença do Espírito Santo, o quanto você tem de Deus, o quanto Deus tem de você. Sabe, o quanto nós entregamos para Deus, o quanto nós buscamos de Deus. E essas eram as nécias. Sabe, tem lâmpada, mas não tem azeite em reserva. Às vezes tá na igreja, tá trabalhando, tá ali, sabe, trabalhando como Marta de um lado para o outro, fazendo para Deus, só que não fazendo com Deus. Não permitindo, sabe, viver uma intimidade, não permitindo, sabe, viver uma intimidade, não permitindo ser prensado para que a essência, sabe, de Deus venha ser, sabe, transbordante, para que essa unção ela flua, para que ele seja cheio e transbordante dessa presença. E no versículo 4 diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. 5 era prudente, sábia, uma sabedoria prática. Já viu aquela pessoa que tem não sei quantos doutorados, não sei quanto mestrado, e ela já fez não sei quantas faculdades, mas quando ela vai resolver uma situação, ela não sabe. Ela não tem aquela sabedoria prática, né? Aquele discernimento estratégico, aquela capacidade de aplicar. Ela acaba agindo por impulso, né? Porque a sabedoria não age por impulso. A sabedoria, ela é prática, ela tem discernimento, né? Ela aplica o conhecimento com sabedoria, né? Então, prudente é sábia. Ouve a palavra e pratica. Lembra da parábola? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica ele é semelhante a um homem que construiu uma casa na rocha. Veio a força dos ventos, veio a chuva, mas deram contra aquela casa, mas ela não foi jogada por terra. Não, ela não, né, foi em ruínas. Então, além das lâmpadas, elas levaram azeite nas vasilhas. Azeite, unção, porção dobrada, vaso cheio, né? Ele diz: não vos embriagueis, não vos distraís, sabe, com o vinho que gera contenda com as coisas dessa terra, com as coisas. Não, mas enchei-vos do meu espírito, não apagueis o meu espírito, né? Não apagueis o espírito. Como é que a gente apaga o espírito? Quando a gente não busca, quando a gente não, né, se abnega, não renuncia para estar buscando ao Senhor. E o azeite é extraído na prensa. A prensa é onde ninguém vê. A prensa se extrai o que é precioso, a essência, na intimidade, que só o noivo vê, o secreto. Não o que eu sou, não o que eu posso, não o que eu possuo, mas quem eu sou em Deus. Sabe, a minha intimidade com o Pai. Sabe, o meu secreto, e eu me permito ser esmagada. Eu me permito, sabe, ser trabalhada. Me permito ser exprimida para que a essência da glória de Deus venha fluir sobre mim. Para que haja uma intimidade, sabe? Para que a unção venha verdadeiramente encher a minha vida. Azeite é a essência, a pureza, a presença de Deus em nós é caro. Teve um preço na cruz. Você sabia que Getsêmani também tem o significado de lugar de prensa?
aonde Jesus foi prensado, moído, sabe, ferido. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi prensado, para que pudéssemos ser livres em Cristo. Para tomar o remédio agora, onde? Pelo sangue de Jesus, sabe, livres. Ele foi moído, ele pagou o preço em nosso lugar para que sejamos cheios do teu Espírito, para que sejamos sua habitação. Sabe, você vê desde o Antigo Testamento pessoas que ao receberem a unção eram tomadas pelo Espírito Santo, eram cheias do Espírito Santo. A gente vê ali Eliseu com Elias, ele fala, eu quero porção dobrada. Será que era do Espírito, né, de Elias? Não, do Espírito do Senhor que estava sobre Elias. Porção dobrada, sabe? É tempo de não nos distrairmos, mas de termos foco, de sermos cheios do Espírito Santo. A promessa já foi dada em Joel. Não é? Toda a carne será cheia. Jovens, filhos, idosos, né? Todos serão cheios do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Nos últimos dias, sim, ele fala também que o amor de quase todos. Mas nós queremos ser aqueles poucos que o amor não vai se esfriar. Nós queremos ser aqueles poucos que entendem que foi sacrifício de sangue, que entende que ele foi moído pelas nossas transgressões para que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, nós entendemos, nós pelo Espírito Santo entendemos qual foi esse sacrifício, que ele nos amou até a morte de cruz. Alguém facilmente daria a vida pelos seus amigos, talvez, mas não, ele deu a sua vida, nós estando ainda em pecado. Ele nos amou. E por amor dele, nós, como noiva, precisamos estar apercebidas, precisamos estar atentas, vigilantes, preparadas, porque o noivo vem. Porque ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Isaías 53 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado e como ovelha muda perante seus tosqueneadores. Ele não abriu a sua boca. E no versículo 10 diz assim, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do teu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, conhecimento, justificará muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Está falando de mim, de você. Ele levou nossos pecados. Nós somos justificados em Cristo. Isso tudo para que, pelo sangue de Jesus, sejamos purificados, limpos, justificados, redimidos, libertos. Ele nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é maravilhoso. Isso tudo para que nós possamos voltar, sabe, ao início de tudo. Voltar à intimidade, voltar a ser habitação, voltar, sabe, a viver eternamente com Ele, né? Porque Ele diz que Ele veio para que tenhamos vida e vida eterna, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o noivo vem, Ele vem.
Deus derramava azeite e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Então que essas 5 prudentes, elas entenderam que elas iam atrás do noivo, iam encontrar-se com o noivo e não poderiam ir só com a lâmpada, mas tinha que ter esse azeite em reserva. Tinha que ter esse azeite, essa responsabilidade, ela é pessoal e intransferível. Sabe, todo aquele que nele crê. Minha avó falou de Jesus para mim, minhas tias falaram de Jesus para mim, mas a salvação é individual. Sabe, eu preciso buscar o Senhor, não adianta o meu líder buscar o Senhor, não adianta o meu pastor buscar o Senhor por mim, não adianta minha mãe orar por mim, não adianta eu orar pelas minhas filhas orar por mim. Não, cada um vai estar diante do Senhor, cada um vai ter o seu encontro. E como que estaremos preparados? As nécias não levaram azeite, estavam despreparadas. As prudentes levaram azeite nas vasilhas. Constância, perseverança. Elas entenderam, se demorar, se acontecer algum imprevisto, eu estarei preparada. Eu estarei preparada. Tem esse entendimento, essa sabedoria, esse discernimento? As duas, tanto a nécia quanto a prudente, tomadas pelo sono. As nécia pelo sono da imprudência. Quantas vezes dormimos? Quantas vezes uma situação está diante dos nossos olhos e a gente não quer abrir os olhos para ver. Não queremos consertar, não queremos. E as prudentes foram tomadas pelo sono do descanso, da paz, da prontidão. Estavam prontas, preparadas. E por isso dormiram. Qual é o sono que nós temos tirado? O sono da negligência ou o sono da paz, da preparação, do descansar, confio e descanso em Deus? Em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como pleno dia, não em orgia, bebedice, não em impundícias e dissoluções, conforme contendas e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais a carne no tocante à concupiscência. Então conheceis o tempo, é necessário discernir os tempos. Né? Ao multiplicar-se a iniquidade, amor de quase todos esfriaria. A gente vê os sinais. Né? Vemos que estamos praticamente no princípio das dores. Jesus vem buscar sua noiva dia após dia. Hoje eu perdi um ente querido. Então, dia após dia, o Senhor veio para ele. Jesus veio buscar ele. E Jesus vem nos buscar, seja a igreja, ou seja, a cada um indivíduo. E Jesus vem e louco se pedires a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Se essa noite pedires a tua alma, o que tem preparado? Para quem será? E andemos dignamente como em pleno dia. Porque o dia traz clareza, traz luz, não escuridão. Mas revestivos de Jesus, revestivos do novo homem segundo Deus. E aí ele fala assim: tardando o noivo, foram elas tomadas de sono e adormeceram. Tardando o noivo. Mas a palavra de 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, ainda tá.
2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo. Há todavia uma coisa, amados, a partir do versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deves esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Jesus está demorando, Jesus não volta. Desde quando eu era pequena eu ouço que Jesus vai voltar, mas ele não vem. Um dia para mim é um dia, mas para o Senhor, um dia é como 1000 e 1000 é como um. E aqui ele vem falando que ele não retarda a sua promessa de volta, mas como alguns julgam, Jesus não volta mais não, isso não é história de carochinha, não é história de carochinha. Jesus voltará. E pelo contrário, ele é longânimo, paciente. Por que que Jesus é assim? Para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, para que haja tempo, sabe, da sua família ser salva, dos seus amigos, dos seus vizinhos, daquele que está lá no mundo, seja salvo, porque o Senhor virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasado, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas são assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Mas ele cumprirá a sua promessa. Ele cumprirá a sua promessa. Ele virá no tempo kairós, nem o filho sabe, só o pai. E no versículo 6 diz que à meia-noite, ele é pontual, Jesus não chega atrasado, a sua hora é perfeita. Ele virá, ouve-se o grito, a trombeta soará. Mas antes, saíram, e aqui no versículo, então elas todas as virgens levaram, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos azeite. Sabe? Dai-nos. Dai-nos, quando eu leio isso, é aquela noiva que é pedinte. Está sempre pedindo algo, alguém, alguma coisa. Sempre pedindo para o homem. Sabe? Quando o homem não pode resolver, o homem não pode te dar aquilo que somente o Senhor pode te dar. A unção, a presença de Deus, homem algum pode te dar. Né? E elas responderam com sabedoria. Elas disseram: não, que Deus colocou dentro de mim, essa presença, essa intimidade, eu não vou negociar. Eu não abro mão. Vai antes e compre. E aí ela diz assim: dai-nos o seu azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Eu imagino aquela luzinha fraquinha, se apagando, escurecendo. E muitas das vezes a gente é assim, a nossa lâmpada está se apagando. Sabe, a fé está se esfriando. A nossa vida está se apagando com Deus, a nossa intimidade, a nossa busca. Já não buscamos mais como antes. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra. A unção não se negocia. A presença de Deus é inegociável. E não podemos ser como pedinte. Ora por mim para que eu receba o Espírito Santo. Ora por mim para que a minha vida seja cheia do Espírito Santo. Eu vou naquela campanha, eu vou... Não! Busca o Senhor na intimidade. Ele diz o quê? Entra para o teu quarto, fecha a porta e busca. Sabe, ora ao teu Pai que é em secreto.
Ele derrama do Espírito dele sobre toda a carne. Ele cumpre a promessa, porque ele é fiel. E as prudentes responderam: ide antes ao que vendem e comprai. Ide antes. O tempo é hoje, a hora é agora. Não há mais tempo de dormir. Não há mais tempo, sabe, de viver um dia após o outro sem propósito, sem direção, sabe, ser guiado pelo Espírito Santo. Ide a um caminho. Antes, há um tempo ao que vendem. Horas de joelho, horas clamando, horas se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que nada somos sem o Senhor, que nada podemos sem Ele, que dependemos completamente da sua graça, que nada que façamos é para nossa glória, é para nossa honra, é para o nosso mérito, mas tudo é por Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Ele pagou o preço, um preço caro, um preço de sangue, entender o sacrifício e comprai-o. Saíram para comprar tarde demais, atrasadas. A preparação tem que ser antes. Quando a trombeta tocar, não haverá mais tempo. O tempo é hoje. A hora é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Que quando o noivo vir e a porta se fechar, não haverá mais tempo. Não haverá mais chance. O tempo é hoje, a hora é agora. Elas ensinam o caminho a percorrer o ide. Hoje e agora é o tempo. Prepare-se, porque há um preço a pagar. Ele pagou o preço e quando o amamos, nós renunciamos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo de buscar azeite e reserva, é tempo de buscar a presença do Santo, é tempo de nos enchermos do seu Espírito. E a Bíblia diz que as prudentes responderam: não posso te dar. Mas quanto abrindo mãos, abrindo mão daquilo que o Senhor tem entregue em suas mãos, daquilo que foi pago com um preço, sabe? Aquilo que foi comprado por um preço caro. E saindo elas a comprar, as nércias, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, atentas, vigilantes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. O noivo vem. À meia-noite ouviu-se: lá vem o noivo, a trombeta tocará e todo joelho dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mais tarde, chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não é tarde para você, não é tarde para mim. Na parábola foi tarde demais, mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura. Hoje é dia de conhecer o Senhor e mergulhar na sua presença e ser cheio do teu Espírito. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço.
Não importa se você tem a lâmpada, não importa que se você tem caminhado em direção ao noivo, mas é necessário estar pronta, é necessário estar alinhada com o coração de Deus, é necessário ter azeite em reserva, é necessário ter intimidade, é necessário, não aquilo que o homem vê, como diz lá em Mateus, Senhor, fizemos, às vezes todo mundo está vendo, meu Deus, que mulher de Deus, mas o coração está longe, honra com o lábio, mas o coração está longe. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Estavam apercebidas, preparadas e prontas, e entraram na boda. Porém, as nécias clamaram, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse, não vos conheço. Não vos conheço. O noivo não tarda, ele é pontual. A necessidade de ter a vida cheia da presença do Espírito Santo. Há uma necessidade urgente de nos enchermos do Espírito Santo, porque ele é o penhor da salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. Em Efésios 5, do 14 ao 16, diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nércio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando as oportunidades. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, porque os dias são maus. Hoje é o tempo do Senhor, o tempo de salvação, o tempo de ser cheios, o tempo de comprar azeite, o tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não se distraia, desperta tu que dormes. O noivo vem, Jesus voltará para buscar a noiva prudente, a lavada e remida no sangue do Cordeiro, cheia do azeite, preparada. Prepare-se, vigie. Hoje é o dia, que tempo, discerna os tempos. Os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerras, enfermidade. Nunca tínhamos vivido tantas coisas que têm acontecido. Os sinais estão aí. Tenha discernimento do tempo. É hoje o dia, hoje é a hora. Esteja com azeite em reserva, seja cheio do Espírito Santo. Não aparência de cheio, não atitudes de cheio, mas uma intimidade que só você e o Senhor sabem. E hoje há tempo as prudentes ensinaram o caminho para as nécias. Só que já estava tarde. Só que não está tarde para mim e para você. Ensine as outras pessoas que ainda há tempo. Ide antes e comprai. Buscai ao Senhor no secreto. Em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse. Apocalipse capítulo 21 diz que vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi a voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com ele e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O 22. Versículo 12 diz assim, eis que venho sem demora,
e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo a sua obra. Sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado a noiva, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assistam o direito à árvore da vida e entrem nela pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Ele tem vida e vida eterna. Ele tem preparado uma morada para mim e para você. Lá não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Estaremos diante dele, reinando para sempre. Essa é a vida eterna. E isso para aqueles que creem. Basta você crer, basta você entregar sua vida a Jesus. Não se distraia com as coisas desse mundo, com as riquezas, com as posições, com as tecnologias. Não se distraia, mas que os teus olhos estejam fitos no Senhor. Dessa lei não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça. Não por interesse, não por bênção, não porque é pedinte, mas porque ama, porque reconhece o amor de Deus, reconhece o sacrifício e como é amado, assim deseja amá-lo e por isso obedece. Obediência é uma atitude de amor e que possamos amá-lo como ele nos ama. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Se nessa noite ouvirdes, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas permita que o Espírito Santo te encha, te transborde. Sabe, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. É só uma meditação, sabe? Não se distraia. Mantenha o foco. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, permaneça na videira verdadeira, permaneça ligada nele, permaneça na presença. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera, continua buscando, clamando, invocando o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus, complete a boa obra, que Deus te encha, te transborde da sua glória e da sua presença, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, deseja, e sente que recebeu da parte do Senhor, compartilha com outras pessoas, curte para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e pessoas venham conhecer a verdade do Evangelho. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ter reserva, não negociar aquilo que o Senhor tem nos dado, mas ensinar o caminho a outras pessoas, ensinar o caminho, ensinar que ainda há tempo, enquanto a vida há esperança, enquanto o noivo não vem, há tempo de nos prepararmos, o tempo é hoje, a hora é agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente. Amém.